Hermance Dufault de la Jonchère. No século XIX, quando o mundo ainda tentava compreender os primeiros sinais de uma nova doutrina, uma jovem francesa entrava silenciosamente para a história. Seu nome, Hermance Dufault de la Jonchère. Médium desde a infância, colaboradora direta de Allan Kardec e uma das maiores figuras entre os espíritas da primeira geração. Hermance nasceu em 8 de março de 1839, em Cambrai, no norte da França. Seus pais, Jacques Dufault de la Jonchère e Léonie de Groslevan, lhe deram originalmente o nome de Hermance, com H, conforme consta em seus registros de nascimento e de óbito. Por uma razão que até hoje não se conhece, a menina passou a assinar suas obras como Hermance, sem o H inicial. É essa grafia que ficou consagrada no movimento espírita. Ela teve uma irmã mais nova, Marguerite Maria Dufault, nascida em 1851. Seu pai exercia uma função estatal equivalente à de fiscal da Receita. Ocorreu com a menina Hermance o mesmo que com tantos outros naquela época extraordinária, quando eclodia a fenomenologia do espiritualismo moderno, o desabrochar da mediunidade. Precocemente, a jovenzinha recebia a visita de espíritos que escreviam ou ditavam mensagens. Preocupado, o pai levou-a a um médico, o Dr. Clever de Maudigny. O diagnóstico foi alarmante, um distúrbio mental, fruto de uma epidemia muito contagiosa vinda da América. Uma semana depois, uma nova orientação chegou, desta vez pelo famoso magnetista Marquês de Mirville. Ele submeteu Hermance a uma prova mediúnica. E então, pelas mãos da jovem, veio a primeira grande mensagem, assinada por São Luís. Com apenas 16 anos de idade, em 1853, Hermance vê sua obra psicográfica ser publicada pela primeira vez. O título, Confissões de Luís XI, história da sua vida ditada por ele mesmo. Mas a liberdade durou pouco. O órgão censor do governo francês cassou a obra, considerando-a subversiva para a ordem pública. Ainda assim, a fama da jovem médium correu o país, a ponto de chamar a atenção do próprio imperador da França, Napoleão III, que a teria visitado em Fontainebleau e, na ocasião, recebido uma mensagem de seu tio, Napoleão Bonaparte, cujo estilo do texto foi prontamente reconhecido. 2 anos depois, em 1855, a jovem assina o livro História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, obra da qual Allan Kardec faria grande propaganda. Nem tudo foram elogios. A desconfiança rondava os Dufault. Havia quem acusasse que a produção mediúnica de Hermance fosse, na verdade, de seu pai. Acusação que foi publicamente rebatida pelo editor da revista espiritualista. O historiador Henry Abel, num jornal de Marsella, atacou a jovem com linguagem de escárnio. Um exemplo de ignorância e preconceito contra a mediunidade e o espiritismo. Hermance atravessou todas essas críticas sem que nenhum registro histórico conhecido desabonasse sua integridade moral. Em 18 de abril de 1857, no dia do lançamento de O Livro dos Espíritos, Hermance e seu pai conheceram Allan Kardec. A partir daí, passariam a integrar as sessões do grupo mediúnico dirigido pelo codificador espírita. No segundo semestre de 1857, Kardec criou um grupo experimental em sua casa, reunindo-se às terças-feiras, tendo a senhorita Hermance como a principal médium. Com a frequência excedendo em muito as acomodações da casa, surgiu a ideia de uma instituição formalizada. O pai de Hermance teve papel preponderante. Obteve a autorização legal junto às autoridades em 15 dias, quando normalmente levaria 3 meses. O empreendimento foi encorajado pelo espírito de São Luís, mediante as faculdades psíquicas de Hermance. Assim, em 1º de janeiro de 1858, foi regulamentada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a SPEE, instalada numa sala alugada no Palais Royal. Jacques Dufault e sua filha foram membros fundadores, e São Luís foi declarado protetor espiritual da sociedade. Também por intermédio de Hermance, São Luís sancionou o projeto de Kardec para a publicação da Revista Espírita, lançada em janeiro de 1858. Na referida revista,
Kardec fez diversas menções à jovem médium, a começar pela primeira edição. Ele observou ainda uma curiosidade sobre ela. A princípio, excelente médium psicógrafa, escrevendo com grande facilidade, Hermance foi, pouco a pouco, tornando-se médium falante. À medida que essa nova faculdade se desenvolvia, a primeira enfraquecia. A mediunidade de Hermance marca presença na própria codificação espírita. Sua participação é certa em pelo menos 2 passagens do livro, O Céu e o Inferno. E Canuto Abreu assevera que ela foi uma das principais médiuns a contribuir com a revisão de O Livro dos Espíritos para a sua segunda edição, publicada em 1860. Por uma razão que desconhecemos, Hermance e seu pai deixaram de frequentar a SPEE, pelo menos a partir de 1859. Doravante, não há mais informações sobre qualquer nova produção mediúnica de Hermance. Como ela não contraiu matrimônio, é muito plausível que tenha continuado a morar com os pais em Paris. O Sr. Dufault desencarnou em 1876, conforme sua certidão de óbito. Em 1878, surge um livro com a assinatura de Hermance Dufault, mas não mediúnico. Ela escritora. Seguiram-se outros títulos ao longo das décadas seguintes. Hermance faleceu em 3 de março de 1915, em Suresnes, França, conforme seu registro de óbito. Não foi pouca a contribuição de Hermance Dufault de La Jonchère para o espiritismo. Além de emprestar seus dons mediúnicos diretamente a Allan Kardec na sistematização da doutrina espírita, ela enfrentou um desafio que hoje raramente se dimensiona com justiça. Assumir o título de médium numa época em que o diagnóstico comum para pessoas assim era o de demência, histeria ou outras perturbações. Não bastasse o desafio de ser uma mulher, jovem e solteira. Nenhum registro histórico conhecido desabona a sua integridade moral. Por isso, seu nome está consagrado entre os maiores personagens da primeira hora do espiritismo.